Saudações, galerinha, tudo bem com vocês? Olha só, hoje eu, Bartolomeu Fagundes, o doutor do idoso, trago para vocês um caso bem bacana do atendimento domiciliar nesse lindo cenário, mas esse caso não é tão lindo assim. Afinal de contas, eu trago para vocês um caso em que eu errei, eu reconheço o meu erro e eu quero falar para vocês qual é a solução para que você não cometa esse erro, tá bom? Antes de mais nada, antes de começar, eu preciso de um favor de vocês e que é gratuito, vocês não vão gastar nada para isso, que é se inscrever aqui no canal, participar, curtir e comentar os vídeos, que assim vocês vão estar me ajudando a produzir mais conteúdo para vocês, combinado? Então vamos lá. Pessoal, o ano é mais ou menos 2016, foi bem na época que eu me formei, então eu tava ali verdinho, tinha acabado de sair da graduação, tava começando os atendimentos. Esse atendimento domiciliar em específico era em outra cidade. É um caso um pouquinho mais grave, foi um dos primeiros atendimentos domiciliares que eu fiz. Era uma pessoa idosa, sexo masculino, um histórico de quedas, né? Um paciente que nós chamamos de caidor crônico, ou seja, ele caía muitas vezes ao longo da semana, do mês, do ano. E o meu trabalho principal era trabalhar o equilíbrio dele para que ele não caísse tanto. Pelo atendimento ser em outra cidade, eu tinha muito cuidado com relação ao tempo, porque naquela época eu ainda estava no mestrado, eu tinha as aulas para dar conta, tinha um trabalho que eu fazia fora a parte, que era em uma clínica, e tinha os atendimentos domiciliares. Então, a organização, a logística dos horários não era muito simples de resolver, mas no final das contas a gente acabava resolvendo. E diante de todo esse contexto, do contexto das aulas, de tudo que eu tinha de obrigação para fazer, esse paciente era em outra cidade. Então, assim, eu precisava realmente organizar tudo. O atendimento desse paciente era agendado para as 18 horas e eu lembro nitidamente que nesse dia a minha aula do mestrado foi cancelada. Então, deu mais ou menos 16 horas e eu já estava livre para fazer esse atendimento. Por inexperiência minha, eu fui direto para a casa do paciente. Então, assim, um atendimento que era às 18 horas, eu acabei chegando lá às 17. Só que de 17 horas o paciente, ele até tinha comentado de que ele poderia ter mais mobilidade de horário desde que eu avisasse. Mas até por inexperiência, por não ter tanto tato, por não ter contato ainda com tanta coisa, acho que eu tinha 2 ou 3 meses de formado, eu fui direto para a casa do paciente sem avisar, sem comunicar nada. E quando eu cheguei lá para fazer o atendimento, ele até meio que se assustou, né, por eu ter chegado tão cedo. Eu cheguei mais ou menos 1h30 antes do combinado. E ele olhou para mim, eu lembro demais dessa cena. Ele olhou para mim e comentou assim: olha, doutor, eu já tô até pronto, mas o nosso horário combinado não foi esse. Nosso horário combinado é daqui a 1h30. Então, o senhor pode resolver suas coisas. Quando for daqui a 1h30, o senhor volta. Nossa, gente, vocês não têm noção de como eu fiquei chateado com essa situação. Primeiro pelo fato dele estar livre e poder fazer o atendimento no horário e não querer fazer naquele horário e fazer só no horário dele, só que eu não tinha razão nenhuma para me chatear, porque nesse caso o erro foi inteiramente meu. Eu deveria ter ligado, ter comunicado, ou deveria ter me organizado melhor, ou até mesmo ter ficado resolvendo outras coisas e deixar para ir para o atendimento só no horário combinado. Então, isso foi nada mais, nada menos do que falta de experiência profissional, né? Hoje, com meus quase 9 anos de carreira, provavelmente essa situação não aconteceria, né? Aconteceu uma vez e nunca mais se repetiu, porque com aquele erro eu acabei aprendendo. Então, o que é que eu dou de orientação para vocês? Nessa situação, o mais indicado era ligar para a casa do paciente, ou para sua esposa, ou para ele mesmo, e perguntar se ele já estaria disponível para o atendimento. Se ele estivesse disponível, ótimo, porque eu já ia fazer o atendimento e já conseguia ficar livre mais cedo. Mas se ele não estivesse disponível, eu poderia resolver várias outras coisas para só então eu ir para esse atendimento. Então, assim, serviu de aprendizado. Depois que essa situação aconteceu, nunca mais ela se repetiu, mas ao mesmo tempo no dia eu fiquei extremamente chateado, até por não estar na minha cidade, né? Então não dava tempo de eu ir para casa e voltar para o atendimento, e também não tinha o que ser feito. Era final da tarde em outra cidade, o comércio já estava fechado e não tinha o que ser feito. Então a única coisa que eu tinha para fazer era aguardar o horário no meu carro ou ir para outro canto da cidade, e eu acabei fazendo uma pequena tour, né, ali pela região, porque não tinha mesmo o que eu pudesse fazer. Fiquei lá próximo à casa do paciente, encontrei uma padaria, fiquei lá um pouquinho e retornei para o atendimento às 18 horas. E depois que eu voltei para o atendimento foi que ele falou. Aí ele me explicou sabiamente
que mesmo que ele estivesse livre naquele horário, combinado é combinado. Então não tem para onde a gente correr. Depois que a gente combina uma situação, a gente precisa seguir, principalmente no caso de pessoas idosas que têm uma rotina bem preenchida, têm uma rotina bem organizada e programada e que tudo que fuja à rotina precisa ser muito bem combinado, né? Então depois disso, tudo mudou, tudo ficou mais organizado e eu não passei mais por esse erro. Então eu espero que vocês tenham aprendido com essa situação e que caso você, por exemplo, seja um profissional da saúde ou seja um familiar ou alguém que vai visitar ou fazer algum trabalho com uma pessoa idosa, lembre que existe uma rotina e que essa rotina inclui banho, medicação, alimentação, organização do seu lar, do seu próprio ambiente, para que eles possam receber uma pessoa externa. Então tomem cuidado com isso, se organizem, orientem toda essa situação e, se possível, comuniquem. A comunicação aí foi exatamente o ponto de minha falha. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e que vocês não esqueçam de encaminhar para alguém que precisa ouvir essas recomendações, tá bom? Se inscrevam no canal, se inscrevam em tudo que eu participo aqui e que eu mostro para vocês, curtam, comentem, compartilhem, que eu tô aqui 100% disponível para produzir conteúdo bacana para vocês.